Então, vamos lá, pessoal. Como a gente tinha já mostrado ali no grupo, comentado também com vocês, agora as lives elas vão funcionar de forma diferente, tá? Será então dessa forma, 50% aula, vamos dizer assim, explicação sobre como funcionam alguns componentes na plataforma, e outros 50% na questão de tirar dúvidas mesmo. Vai ser um dia sim, um dia não. Então, segunda, quarta e sexta, a gente vai apresentar essas ideias para vocês, até mesmo para vocês aprenderem um pouco mais com a gente explicando aqui, tá? Então, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Eu já criei um fluxo, então vamos supor aqui. Então, a primeira ideia. Então, você acabou de criar sua integração, colocou o webhook aqui, tá? Só para informar para vocês, algumas lives elas vão ser específicas para os temas, tá? Então, a gente vai ter um tema específico para hoje, que é a questão de variáveis, tá bom? Então a gente vai ensinar para vocês como é que funciona uma variável, como definir ela, como é que eu posso saber qual variável utilizar, como eu posso saber o conteúdo que aquela variável tem, basicamente dessa forma. Até mesmo para quem é mais avançado, é interessante ver isso para saber como é que vai funcionar, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar uma ideia bem simples, que é o chatbots, é extremamente simples, para a gente pegar de fato o conceito das variáveis. A gente já colocou aqui, então, no webhook, uma mensagem. Então, o Pedro enviou uma mensagem aqui para esse webhook e chegou algumas informações aqui. Essas informações são bem simples, tá? Como é que a gente vai poder utilizar essas variáveis e quando que eu sei qual variável eu vou utilizar, qual valor que eu posso atribuir ela, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Então, logo de começo, a gente só vai colocar um roteador aqui. E aqui nesse filtro, o que que a gente vai utilizar então? Como é que eu vou saber qual o valor que eu posso utilizar, qual variável que eu vou utilizar aqui para eu conseguir chegar na mensagem dos chatbots? Normalmente o pessoal pergunta, qual variável que eu posso utilizar? Como é que eu vou saber o valor que tem nela? Aqui no ativador, a gente tem algumas informações que são os atributos dessa variável. Também pelo nome e pelo atributo você vai conseguir identificar isso. Por quê? O from me, a gente consegue identificar, fazer uma tradução ali meio literal, que é de mim, vamos supor. Então a gente já sabe que essa variável a gente vai utilizar para não ler uma mensagem que é de mim, ou até mesmo ler. Então, algumas que são mais simples aqui, que é o message, o phone. Então a gente consegue identificar essas variáveis. Deixa eu setar aqui. A gente consegue identificar essas variáveis com o valor que está sendo atribuído nela e também com o nome. Então, por exemplo, eu vou usar o text message aqui e vou colocar para ele quando existe, tá? Então, quando a variável de mensagem ela de fato existe, a gente consegue utilizar ela. Então, vamos salvar aqui. Nesse segundo filtro, então, a gente vai colocar o chatbots. Múltiplas mensagens com o GPT. E aqui, quais variáveis que a gente vai utilizar? Então, a gente já sabe que essas variáveis mais comuns aqui, no caso a variável de message, phone, foto, vamos supor, a gente já sabe que são todas que estão vindo nas informações dos contatos. Então, são aquelas que, de fato, a gente consegue identificar batendo o olho, vamos supor. Então, vou utilizar o phone aqui como identificador e o message. O acumulador que eu vou colocar aleatório e o webhook, eu só vou colocar o nosso ali só para a gente ter uma ideia de como que está funcionando. Deixa eu selecionar um aleatório aqui. Agora, como a gente já descobriu quais são os valores que estão nessas variáveis, as questões das variáveis é tudo bem simplesinho, tá? É bem tranquilo, por isso que a gente está trazendo como conteúdo inicial, assim, porque é mais tranquilo de você saber e você ver também. Então, aqui no filtro, por exemplo, como é que a gente vai utilizar? Não sei qual variável eu vou utilizar. Por exemplo, não testei ainda o chatbots para ele retornar com a variável embora e número. Obviamente você vai ter que ter um conhecimento da variável que o chatbot retorna, mas como é que você pode definir ela sem ter? Para você definir ela, você vai abrir então duas chaves, vai colocar o cifrão, vai colocar o embody. O embody, ele significa o ativador. Então, vocês podem ver aqui que no próprio ativador ele tem um in ativador. A gente consegue utilizar isso. Então, in body, que é a mensagem que está retornando aqui. Então, in.body, a gente vai colocar número. Ou até mesmo um evento. Eu vou colocar número aqui só para a gente conseguir utilizar o evento lá na frente. Vou colocar se existe. Aqui a gente salva. E aqui a gente coloca uma ZAPI bem simples, tá?
Para carregar um pouquinho aqui. A gente vai colocar um enviar texto simples. Como é que eu vou definir agora as questões dos text message ou outras informações? Aqui no número do contato, então, vou colocar novamente definindo na mão mesmo, em ponto .body número, e a mensagem para envio eu vou colocar o in ponto .body resposta underline thread. Basicamente, esses campos, todos eles vêm no ativador. Então, basta você pegar e analisar que a forma que ele está vindo é, nessa variável, nesse ativador, basicamente dessa forma. Aqui um exemplo extremamente simples, de fato, para quem está começando e ver como é que ele está funcionando. Tá? Algumas outras questões bem importantes que a gente utilizaria. Então, eu já mostrei para vocês como é que a gente pode definir essas variáveis, como a gente pode saber os valores que elas têm e como saber o que cada variável faz. Não tem como saber de fato, em específico, o que cada variável vai fazer, o que cada utilidade dela vai servir, vamos supor. Então aqui, vamos pegar uma variável aqui, broadcast. Não sei o que que message ID. A gente consegue ter um parâmetro, sender name, a gente consegue também ter um parâmetro, porque está vindo um resultado aqui, a gente sabe que é o nome que está enviando, então o sender name foi o Pedro, mesma coisa, a foto de quem enviou. Basicamente, a gente já consegue pegar pelos nomes aqui. Obviamente, tem variáveis com um nome um pouco mais complexo, mas vocês sabendo o que está sendo atribuído a elas, no caso o valor que elas estão levando, já torna bem mais fácil esse processo. Aqui, então, vamos começar. Deixa eu apagar esse cara aqui, só para a gente. Então, vamos colocar uma inovação aqui. Vamos colocar um Google Sheets. Deixa eu só aqui. Vamos então. Vamos utilizar um obter valores numa planilha, então. Vamos colocar uma conexão. Vou pegar um Google Sheets aqui. Utilizar uma planilha aleatória aqui. O ID da planilha. Vou colocar o nome da página. E vou clicar aqui em testar. Então aqui ele já retornou alguns itens para mim. Por exemplo, quero utilizar o que veio nesse Google Sheets em um filtro, vamos supor. Mas eu não sei como é que eu posso acessar essa variável em específico. Então, como é que a gente vai definir ela sem ela vir pelo ativador, sem, no caso, ela vir pelo webhook? A gente vai olhar para a gente definir essa variável através do ID. Também é importante vocês verem o ID quando vocês estiverem fazendo suas integrações. Por quê? Quando você está utilizando ali o Google Sheets ou o JavaScript ou qualquer outro, o ID, outro componente, no caso da Ficão, é extremamente importante o ID, porque o ID é basicamente aonde que a gente vai estar buscando, então em qual módulo que a gente vai estar buscando para obter aquela informação. Então, para você definir ela, caso você já tenha um outro módulo, você vai novamente colocar as chaves, colocar o cifrão, o Google Sheets, então, você vai ver que tem um númerozinho aqui que também é o ID, você vai colocar um ponto, o body, que é onde a gente está pegando todas as informações, então vocês conseguem fechar e abrir essas informações, então a gente já sabe que está tudo dentro da variável body. Body, quero pegar um campo específico. Quero pegar o zero que está vindo dentro do array zero. Uma questão mais técnica ali, mas enfim. Por exemplo, tem o values aqui, vou colocar o values, que é novamente fazendo o processo de abrir e fechar chaves, a gente consegue ver esse campo específico. E eu quero pegar todas as informações que vêm dentro do array zero. Então, vou colocar novamente zero e vou colocar zero novamente. Fechando as chaves, vocês já podem ver que ela ficou verde. Então, quer dizer que de fato essa variável existe. Se eu passar o mouse em cima, eu consigo ver também o valor que está atribuído a ela, o valor que está vindo nela nesse caso. Que a gente já sabe aqui que é 1, 2, 3, mas para caso você não soubesse qual é, ela conseguiria mostrar aqui basicamente dessa forma, tá? As questões das variáveis, como eu já comentei, elas são bem simples e rápidas. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu deixei de explicar, alguma coisa assim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões das variáveis, também pode erguer a mão aí, tá? Fica à vontade. Deixa eu ver se... Uhum.
Basicamente, seria isso sobre a variável. É de fato mais tranquilinho a questão da variável. Deixa eu ver se alguém mandou no chat. Isso a gente, normalmente, principalmente essa live aqui, ela vai para o YouTube. Como é uma live de definir variáveis, né? Como você utilizar uma variável ali, é um pouquinho mais simples, vai ser um vídeo mais curto, né? Então aqui a gente tem basicamente, como definir e utilizar uma variável, tá? Passando bem rápido mesmo e explicando focado em como vocês vão utilizar ela, tá? Deixa eu ver se faltou algum outro ponto para nós entendermos. Acho que eu vou, sobre as variáveis, já envolvendo isso, acho que eu já vou fazer sobre o definir variáveis também, que é um componente que a gente tem aqui na FT1. Basicamente, para que serve o definir variáveis? Eu vejo uma galera utilizando ele, então veio alguma mensagem aqui da webhook que a pessoa quer utilizar lá na frente, então ela acha que tem que passar pelo definir variáveis. Na verdade, não. Você consegue colocar essa variável diretamente em um campo que você vai utilizar. Então, vou colocar uma ZAP aqui, em texto simples. A variável que vem lá no webhook, eu consigo colocar ela direto aqui. Eu não preciso passar por um definir variáveis ou modificar ela, alguma coisa assim. Só eu colocar de fato aqui, então, a mensagem para envio e o número, tá? Exemplo bem simples ali. Mas então, para que serve o definir variáveis? O definir variáveis serve para basicamente você queira modificar um valor de uma variável ou transformar ela. Então, vamos supor, aqui eu quero uma variável de data. Então, eu vou vir aqui em funções e coloco data e horário. Aqui eu já vou ter basicamente uma variável de data e horário com a função now. Então, eu consigo retestar aqui, eu já consigo utilizar essa variável em outros lugares. Então, vamos supor aqui que eu queira utilizar ela para enviar na mensagem de envio também. Venho aqui e coloco ela novamente a mensagem de texto. Então, embody text.message, novamente o mesmo processo. Número, data e embody text message. Basicamente, é dessa forma que vocês conseguem utilizar o definir variáveis. Vou dar um outro exemplo aqui, caso eu queira utilizar uma outra variável. Vamos supor que eu queira separar um campo específico dessa variável aqui da mensagem da pessoa, ou até mesmo do número. Então, eu vou pegar, aliás, colocar o nome da variável um número, vou vir aqui no valor da variável, é, vou pegar o phone aqui e vou utilizar alguma função para eu transformar ela, vamos supor. Então, vamos pegar, eu queira pegar ela aqui, utilizar um substring, texto. Vamos então definir na mão aqui, só para lembrar. O embody phone. O início, então, só relembrando aqui como é que funciona o substring, eu consigo pegar palavras em um determinado intervalo que eu defino, tá? Então, vou pegar após o 2, então após a segunda letra aqui, no caso, o segundo número, e vou até o 8, vamos supor. É. Ó, então ele retornou uma parte desse número para mim. Você pode utilizar isso para, sei lá, salvar, utilizar em algum outro campo, ou alguma coisa assim, caso você queira, caso você não queira definir diretamente no fluxo, tá? O definir variáveis, ele é útil porque você consegue utilizar ele antes de um roteador e conseguir replicar ele para outros pontos, em vez de você ficar colocando em campos específicos. Então, eu vou vir aqui no roteador, no filtro, então, vou colocar uma ZAPI aqui, vamos supor, colocar uma ZAPI com inverter simples e embaixo vou colocar um Google Sheets para armazenar esse número. Armazenar aqui, então, adicionar uma linha na planilha. Tá. Quero utilizar um campo específico. Por exemplo, tenho o definir variáveis aqui que contém data e número. Eu consigo utilizar tanto ela na linha de cima quanto ela na linha de baixo. Porque se eu fosse usar ela, esse definir variáveis apenas aqui, eu só conseguiria utilizar ela nessa linha aqui. Então, deixa eu desvincular ela aqui. Eu só conseguiria utilizar ela aqui. Vou testar aqui. Teste só para um exemplo. Só conseguiria utilizar essa variável aqui, nessa linha específica. Caso eu queira utilizar ela na linha de baixo, eu já não conseguiria, porque ela está na linha de cima. Então, o que fica na linha de cima, basicamente, é tudo que vai receber, né? E na linha de baixo, a gente não vai conseguir passar esse parâmetro. Aqui no começo, então, eu já consigo utilizar ela tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, tá? Então, eu vou adicionar um item aqui, colocar, então, uma conexão aleatória. Deixa eu ver se está salvo. Página 1, que vou passar uma data, vamos supor. E aqui no segundo item eu vou passar um número, tá?
Agora eu vou salvar todas as informações. Só passar aqui nesse cara de cima. Um A igual a 2. E aqui um A igual a 3, vamos supor. Tá? E aqui eu consigo utilizar ela novamente, né? Então, por exemplo, se eu fosse utilizar de fato a variável número ou a mensagem para envio, né? Então eu conseguiria utilizar, através do definir variáveis, eu conseguiria utilizar ela tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, tá? Basicamente dessa forma que funciona o definir variáveis. Acredito que sobre o definir variáveis era basicamente essa a ideia dele, tá? Sobre as variáveis, acredito que é um conteúdo mais tranquilinho, mais simples, assim, de você aprender, de você saber como é que funciona, de fato, o definir variáveis, no caso, tanto definir variáveis quanto as próprias variáveis, tá? Se alguém tiver que eu queira que eu dê um exemplo em específico de algum campo, alguma variável, tá? Pode ficar à vontade. E seria basicamente isso, como é que você pode utilizar. Por exemplo, quero barrar é, mensagens que vêm de um grupo ou que venham mensagens que eu mande mesmo para testar. Então, que eu mesmo mande, no caso. Então, venho aqui no webhook, no filtro, consigo vir aqui no ativador e consigo ver as variáveis que eu consigo para fazer isso. Então, aqui ele já chegou uma variável ali do resposta thread, que é do chatbots, que provavelmente foi testado. Isso mesmo. Então, eu já consigo utilizar essa variável. Então, vamos supor que quando for uma resposta do chatbot, eu quero que ele bloqueie, que ele não deixe passar por esse campo. Então, novamente, eu vou utilizar qualquer campo que você tenha certeza que sempre vem nessa resposta. Então, normalmente, os campos que sempre vêm é número, mensagem, é, normalmente o ID dessa mensagem, no caso aqui é thread ID. Então, sempre são campos que eles sempre vão retornar. Então, em número, eu venho e coloco ele aqui e coloco se ele não existe, tá? Basicamente dessa forma. Então aqui, qualquer mensagem que chegue propriamente, deixa eu vir até fixar aqui, que venha como é, opa, do número, eu vou estar bloqueando. Mesma coisa com uma mensagem de grupo. Então, vou clicar no E aqui para adicionar também. Vou definir lá na mão, em ponto .body. É, se eu não me engano é text, não, se eu não me engano é isgroup, lembrar de cabeça aqui, isgroup, igual a false. Então, quando a mensagem vem de um grupo, ela é falsa. Novamente, vou definir outra variável aqui. Isso. In body group. Aliás, in ponto body. Vamos ver se eu me lembro de cabeça qual que é a variável de from API. Então a gente vai conseguir bloquear as mensagens que são enviadas através da API, colocar novamente igual a false. E um outro exemplo aqui é com as variáveis que, no caso, com uma variável que eu estou enviando a mensagem. Então, embody from me. Novamente igual a false. Então, basicamente, aqui eu estou bloqueando qualquer mensagem que for de grupo, que vim da API e que vim de mim. Então, se eu mandar essa mensagem, ele vai bloquear também. Aqui eu já vou estar bloqueando todas as questões, tá? Então, eu já vou estar bloqueando a questão do embodies group, from API, from me. Deixa eu testar aqui com uma outra variável, uma outra mensagem. Ver se ninguém mandou nada no chat. Como aplicar as variáveis em agendamentos? Tá, então vamos lá. Provavelmente você deve estar falando sobre o Google Calendar no criar evento. Só me confirma se é esse módulo aqui mesmo? Só para mim ter certeza. Pode ser esse mesmo. Tá. Então vamos lá. Como é que eu posso utilizar as variáveis no Google Calendar? O Google Calendar, em específico, ele tem um formato que ele aceita. Então aqui a gente tem a data inicial e a data final. Então ele tem 2024-10-05 T 10 2.00 2.00. Como é que a gente pode fazer para sempre estar passando essas variáveis? Uma galera utiliza o JavaScript, mas tem como fazer isso através do definir variáveis. Então a gente vem aqui nos componentes, definir variáveis, tá? E a gente consegue, vamos colocar data atual, vamos supor, data atual, e adiciona mais um item, data futura. Aqui então no valor da variável, o que a gente vai fazer? Ele é uma questão
pouquinho mais complexa de se fazer, mas ainda funciona muito bem. Então a gente vai utilizar então o substring para isso, tá? E a gente vai utilizar então a funçãozinha null, aqui e aqui, se eu não me engano, vai ser 9. Deixa eu retestar aqui, só colocar um A para ele me deixar. Então é 0, e aqui é 11, se eu não me engano. Então, aqui, então a gente já conseguiu recuperar a data. Aqui a gente vai colocar um T, porque aqui no meio dessa variável ele tem um T, e a gente vai passar novamente o substring, passar novamente o substring, e vamos colocar novamente a função aqui. Vamos colocar o 11 e o final 19, se eu não me engano. Aqui então ele está puxando todas as informações. Deixa eu ver se ele tem um espacinho aqui. E ele não pode ter nenhum espaço entre essas variáveis. E acho que vai dar boa. E, e no data futura, então a gente vai passar basicamente a mesma ideia, o mesmo conceito, só que de uma forma diferente. Então a gente vai colocar novamente substring. Vamos colocar o texto aqui, que seria a função. O início, então, 0. O fim, 11. T novamente, colocando outro substring. Só que agora a gente vai fazer um processo diferente. Por quê? Aqui no lugar do texto, a gente vai colocar uma outra função. Na verdade, já está virando mais sobre funções do que, de fato, sobre as variáveis. Mas vamos lá. Aqui, então, a gente vai utilizar o ddHours, ou pode ser outra variável que você queira utilizar. Quantidade de horas, então, vou colocar 5 horas a mais. E a data, novamente, a função. Deixa eu ver se ele vai me deixar colocar aqui. Acho que eu escolhi aqui, ele não tá me deixando. Aí, maravilha. Deixa eu ver se ele ficou certinho. Aí ficou certinho. Então, início, eu vou colocar 11 e fim 19. Novamente o mesmo processo. Então, aqui ele já me retornou com 5 horas a mais. Então, ele já retornou uma variável com o t normal, então a data atual, com a data futura. Aqui a gente vai colocar 2.00, só para a gente conseguir colocar da mesma forma que está lá. E deixa eu verificar se tem mais alguma coisa que a gente precise fazer aqui. Seria isso mesmo. Para você fazer esse processo aqui, para você colocar uma data, uma variável aqui, por exemplo, vamos supor, na questão do criar eventos do agendamento. Você precisa ter um chat GPT antes para ele transformar essa variável nessa condição, caso você queira utilizar ela de base, de fato, para um agendamento real. Porque através do definir variáveis, você consegue definir uma variável estática. Então, essa variável, ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ser essa mesma aqui, a menos que você altere ela. Ou a menos que ela receba outros valores diferentes aqui numa variável. Mas, propriamente, ela mudar com base em um valor, ela não consegue, tá? Então, você vai ter que fazer esse processo através de um chat GPT. Estou aqui mostrando, só para te dar um exemplo mais claro de como que você pode utilizar ele, tá? Aqui, então, deixa eu colocar um Star Eventos. Aqui, então, a gente vai ter o definir variáveis aqui na esquerda com a data atual e a data futura. Sempre se atentando, novamente, ao formato que o Google Agenda aceita, que é esse formato aqui. Aliás, acredito que tenha faltado -3 aqui. -0, 2.00. 2.3. Então, é basicamente estação aqui novamente. Aqui eu não preciso alterar porque ela já muda, tá? Se eu já tenho uma variável ali e eu altero apenas o valor que está nela, então vamos supor aqui que eu apenas alterei o -3. Ele já vai estar atribuído aqui como -3, tá? Não precisa você apagar a variável e colocar novamente, tá? E a data futura e selecionar a conexão da sua agenda, basicamente, e fazer o teste, tá? Basicamente dessa forma que você pode utilizar o definir variáveis para sempre listar os eventos, tá? Basicamente dessa forma. Caso você queira de fato utilizar então o criar agendamento,
que é o do Google Agenda, você precisa utilizar um chat GPT para isso, porque o chat GPT ele vai conseguir identificar essa data, então essa data específica, vai conseguir formatar ela, e depois dela formatar, a gente vai colocar ela no Google Agenda, né? No caso, no Google Calendar, que é esses dois parâmetros aqui. Acredito que seria basicamente isso sobre tanto o Google Agenda, como definir variáveis, como as variáveis propriamente. É um conteúdo mais simples, mais tranquilo, de como que você pode utilizar elas, tá bom? Acredito que seria basicamente isso sobre as variáveis.